E o que é que você já aprendeu sobre você mesma vivendo um relacionamento amoroso? Bom, eu sei que vocês pediram pra gente não falar muito nome, mas eu vou te falar, o meu marido foi a pessoa mais importante da minha vida em todos os sentidos, porque eu perdi a audição muito cedo, e eu sempre tive uma coisa de ter dificuldade de ter a minha identidade, porque eu me sentia uma pessoa 20 e tinha ficado surda. E quando eu conheci meu marido, ele nunca se importou com nada relativo à minha deficiência. Para ele não era importante, para ele todo era importante. Mas ele percebia isso, de eu querer ser mais do que a vida estava me proporcionando. Então ele descobriu como que eu podia fazer um implante coclear, ele esteve do meu lado o tempo todo. Ele não se meteu em momento algum, mesmo quando eu desistia. Ele falava, não, eu não quero mais isso, porque é uma cirurgia e tal. Ele falava, tá bom, você não quer, então a gente espera você querer. E ele não saía do meu lado. E aí ele me incentivou a fazer o meu blog, ele me incentivou a fazer a cirurgia. Ele me incentivou a escrever meu livro, então ele me incentivou a ser eu mesma. E então é a pessoa mais importante em todos os sentidos, porque ele não só amou o que eu era, mas ele amou também o que eu poderia ser e me ajudou a me tornar essa pessoa que eu sou hoje. O mundo que nos cerca não é mais o mesmo. Os avanços tecnológicos mudaram o nosso jeito de ser e pensar. O que dizer dos nossos sonhos românticos? O elo amoroso saberá conviver com a liberdade individual do século XXI? Meu nome é Flávio Gicovati. Juntamente com o jornalista Lauro Henrique Júnior, convido vocês a vislumbrar essa nova forma de amar que desponta no horizonte. É mais que amor, é mais amor. Príncipe no cavalo branco não existe mesmo. E a princesa também, que vai estar lá deitada para você dar o beijo e acordar, também não existe, cara. O que as pessoas querem das outras, na verdade? Eu não consigo entender isso, não consigo. Eu acho que tem essa coisa da coisa idealizada, né? Da projeção do ser, do comercial de margarina, né? Daquela coisa de que você tem que ser feliz, né? Junto com alguém. Se não vem aquela palavra solidão, que como um eco que fica em cima das cabeças das mulheres. Eu acho que elas estão racionalizando demais e elas, de novo, elas estão trabalhando em cima do negócio que reverbera na sociedade, que é a história do perfeito, do ideal. Então, acho que a gente está sempre procurando alguém perfeito, alguém que a gente idealiza. E o ideal, ele não é o real. Eu acho que os casais ou as pessoas dentro de uma relação muitas vezes projetam no outro um desejo ou algo que de verdade o outro não pode dar, né? E quando isso vem à tona, né, vem uma culpa e uma cobrança muito grande. Apesar de estarmos vivendo um período peculiar de grandes transformações exteriores e interiores, nossos ideais românticos permanecem os mesmos. Nossas fantasias em relação ao casamento, por exemplo, continuam a ser muito parecidas com aquelas dos nossos ancestrais. Ainda nos assustamos quando acontece o eventual fracasso conjugal, apesar de tudo, sempre inesperado. Flávio, uma coisa que angustia muita gente hoje em dia é a dificuldade de encontrar um parceiro, uma parceira. Por que isso acontece? Então, muitas coisas vêm mudando nesse aspecto, não é? Primeiro, o crescimento das grandes cidades, eu acho que torna, apesar de aparentemente facilitar, dificulta, né, o encontro das pessoas. As pessoas têm, além disso, uma atividade, vamos dizer assim, profissional e uma ocupação cada vez maior também. Isso é uma variável, né? Esse problema de geopolítica, se você quiser. Mas depois existem outras coisas novas que são muito relevantes. Uma delas é a independência econômica, social e sexual das mulheres, né? E elas, então, têm se desenvolvido mais do que os homens, no conjunto, né? Hoje, nas universidades, elas são maioria, elas já ocupam muitos espaços públicos relevantes, elas têm posição boa nas empresas e na atividade pública,
de maneira que começa a surgir algumas dificuldades que as pessoas desconheciam de antigamente, como, por exemplo, as mais diferenciadas, terem dificuldade em encontrar uma parceria masculina adequada, porque apesar de todo esse crescimento e evolução do feminino, elas continuam querendo ter parceiros, como regra, parceiros que elas admirem como maiores do que elas. Acontece que elas têm crescido muito e os homens definitivamente não têm crescido na mesma proporção. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, começa a ter vamos dizer, um anseio matrimonial muito maior da parte das mulheres do que dos homens. Não foi sempre assim. O número de homens não tão aflitos para se casar ou não com tanta pressa de se casar vem crescendo. As mulheres querem muito, continuam querendo muito se casar, apesar de toda a carreira e evolução profissional que têm feito. Isso aqui cria um mundo, mais do que tudo, governado por um código masculino, ou seja, os homens veem essa facilidade erótica, a facilidade de ter namoradas sem precisar ter o compromisso matrimonial, então eles ficam muito mais disponíveis para relações um tanto superficiais e não têm grande interesse em se comprometer com as responsabilidades tradicionais do matrimônio. Eles também se tornam mais ariscos à ideia de compromisso mais sério. As mulheres continuam querendo esse compromisso mais sério, então há vários itens de desequilíbrio entre as aspirações masculinas e femininas neste momento. Então, realmente, tem muita gente sozinha involuntariamente, tem muita gente sozinha voluntariamente e muita gente sozinha por falta de encaixe ou de encontro de parceria adequada. Hoje todo mundo tem que estudar muito, hoje muito pouca gente cumpre efetivamente 8 horas de trabalho, todo mundo trabalha mais do que isso. Existe milhões de critérios, né? As pessoas querem a pessoa perfeita, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão bem mais exigentes na escolha do parceiro. Por quê? Porque é muito fácil você ter uma vida de qualidade, interessante, sozinho. Eu acho exatamente o contrário. Elas não estão exigentes. Elas estão, assim, as pessoas estão numa fase que é tudo muito superficial. Eu acho que está relacionado também à sociedade de consumo que a gente está hoje em dia, que a gente consome muito rápido muitas coisas e as coisas estão cada vez mais descartáveis. E acho que as pessoas, às vezes, podem transferir isso para um relacionamento mesmo. Agora, tem um elemento que eu não sei até que ponto ele faz parte desse não encontro do par. Até que ponto você vê essa questão da busca da perfeição, da idealização que muitas horas a gente faz, eu quero encontrar a pessoa perfeita, caindo até naquele coisa do príncipe encantado, né, dos contos de fada, né? Se não for esse, eu não aceito, eu fico esperando. Como é que você vê essa questão da idealização, da busca da perfeição? Então, isso aqui é uma faca de dois gumes, né? Porque também existem as pessoas que gostam de falar que não se deve ser muito exigente na escolha sentimental. Você fazer uma escolha não muito exigente é um risco monumental também de você se equivocar, não é? E depois ter que passar por experiências muito dolorosas relacionadas com separação, afastamento de filhos, ruptura de patrimônio, etc. Enfim, é muito complicada a dor da separação, né? Então, muitas vezes o indivíduo torna-se exigente e espera realmente, indivíduo, homem e mulher, né? Torna-se exigente justamente porque não quer passar por esse tipo de transtorno que, olhando ao redor, vê que é muito frequente. Ao mesmo tempo, se você criar uma figura ideal, perfeita, né, provavelmente vai ter cada vez mais dificuldade também de encontrar. Eu acho que a boa regra, mesmo nesses casos, seria você buscar alguém parecido com você, quer dizer, à sua altura, quer dizer, nem maior, nem menor, nem mais qualificado, nem menos qualificado do que você. Quanto mais próximo desse mesmo patamar, maior a chance de você encontrar parceria. Eu acho que também que os homens vão ter que aprender, e muitos homens vão ter que aprender, a ter mulheres que tenham mais sucesso e mais destaque profissional que eles. As mulheres também vão ter que aprender isso, né? Porque, sabe, você se casa aos 25 anos, né? 2 jovens promissores, cada um nas suas atividades. Não há nenhuma garantia que aos 35
o homem sempre seja aquele que foi mais bem sucedido. Porque o sucesso, por exemplo, profissional, não passa obrigatoriamente por inteligência, nem por caráter, nem por competência. Ou pelo menos não só por isso. Às vezes passa muito por ousadia, por exemplo, né? E às vezes o personagem mais ousado é o personagem da mulher, né? Ou o tipo de carreira, às vezes também, mais bem remunerado, etc. Todas essas variáveis as pessoas vão ter que se acostumar com elas, né? Então, nós, nesse aspecto, como em tantos outros, também estamos vivendo uma crise de adaptação, né? Tem que acabar essa ideia das mulheres, principalmente, de achar que os homens têm que ser sempre maiores, melhores e mais bem remunerados do que elas. Não é só que elas se queixam que elas são mal remuneradas. Na hora de casar, elas continuam querendo um marido que ganhe mais do que elas. Isso aqui é uma contradição em si, que não tem muita solução. Ainda existe enorme pressão para que as pessoas se casem. Desde os anos 60, houve grande avanço nesse quesito. E, gradualmente, o casamento está deixando de ser uma necessidade para se transformar numa opção. Mesmo assim, é difícil saber até que ponto o desejo de constituir família é nosso ou nos foi incutido pelo meio em que vivemos. Eu acho que casar vem carregado com um eco cultural, social. Embora eu acredito que seja do instinto humano, e eu acredito que seja do mais belo instinto humano, o amor. Eu acho que tem cobrança. Acho que são poucas pessoas que se permitem não aceitar essa cobrança e não casar. É bastante conveniente casar, porque isso resulta numa série de pequenos benefícios ou de grandes benefícios sociais. Mas isso não é vital para a sobrevivência de uma relação. Eu conheço algumas pessoas que são extremamente felizes, vivem juntos há séculos, como eu e Regina, e todavia não tem aquele papel na mão. A gente está falando de pessoas que não encontraram o par ainda, mas num relacionamento, essa questão da idealização ela também é um problema. Eu digo isso porque eu sinto que um dos efeitos colaterais que a gente fala do amor romântico é esse medo de decepcionar o parceiro, o medo de que ele te abandone, porque você não atenda àquela expectativa que ele faça, né? Até que ponto essa idealização que a gente faz, talvez, da gente mesmo, interfere nesse medo de abandono, medo de não desempenhar o papel que o outro espera que eu desempenhe, né? Eu acho que o maior problema aí tem a ver com o medo de decepcionar por perder a admiração do parceiro, não é? Isso acaba transformando a relação afetiva, especialmente aquelas de boa qualidade, não é? Porque tem efeitos colaterais de dois tipos nos relacionamentos. Um deles são os efeitos colaterais dos casais que se dão mal. E o outro são os efeitos colaterais dos casais que se dão bem, né? E nós temos que separar. Esse nível de exigência, ele é maior nos casais que se dão bem, porque aí o medo de perder a admiração e o amor cresce, fica maior ainda, né? E aí então a gente tem o tempo todo pavor de decepcionar o outro. Não é nem a questão de idealização mais, é o medo de perder aquela, vamos dizer assim, é quase assim, de que o outro venha a perder a idealização que construiu em relação a gente, né? Quer dizer, vou sair do pedestal e se eu cair do pedestal, não vou ser mais amado. Aliás, em todo relacionamento, mesmo os de melhor qualidade, existe esse período. Quer dizer, você conhece uma pessoa, você se encanta com ela, você obviamente pinta ela de cor-de-rosa e só vê as qualidades, os encantos, né? Ela não tem defeitos no primeiro momento, né? Então, todo o início de envolvimento sentimental tem uma idealização aí no sentido assim, de que a pessoa que a gente vê é mais do que aquela que definitivamente ela é. Mesmo que ela seja muito legal, a gente vê ela maior do que ela é. E, portanto, em algum momento, essa idealização e, portanto, esse encantamento vai se quebrar. Quer dizer, talvez seja o momento em que a relação de verdade começa a existir como fato, não é? Quer dizer, quando a pessoa realmente desce do pedestal, você vê os defeitos, as limitações, o defeito sempre entendido como as coisas que o outro tem, que a gente não gosta tanto ou que incomodam um pouco a gente, né? Defeito e qualidade não deve ser tratado aqui em valor absoluto, mas sim nas coisas que me incomodam, que poderiam não incomodar talvez a outra pessoa, né? Uhum. E olha, talvez uma boa dica seria o seguinte, mesmo quando a gente começa um relacionamento, e por mais que exista a idealização,
uma boa coisa enquanto a gente está começando a conversar sobre, porque, sabe, conhecer um ao outro, além do encantamento, tem aquelas conversas em que, de alguma maneira, a gente vai fazendo uma espécie vamos dizer, de biografia de um para o outro, né? Uma ficha cadastral, se você quiser, contando cada um o seu histórico, o seu passado, as coisas que viveu, o que aconteceu, o que sofreu, o que ganhou, o que perdeu. E acho muito importante, nesta conversa íntima, que apareçam muitos elementos de verdade, ou seja, o indivíduo colocar os seus podres, se quiser colocar assim, bem explicitamente, de maneira que, pelo menos, o outro, quando chegar a hora de se desencantar, já vai saber que eu, pelo menos, contei a verdade antes, então vai ter um desencantamento combinado, conforme o previsto, vamos dizer. O amor romântico atenua a dor do desamparo. Ele nos tira de uma situação desagradável para nos levar a um estado de serenidade. Não deve, portanto, ser pensado como fonte de grandes aventuras e prazeres que se renovam. Quem pensar assim estará sujeito a enormes frustrações, esperando desse amor o que ele não pode dar. É um misto, né, de esperar mais do que ele pode dar e também as pessoas hoje em dia elas estão perdendo aquele compromisso de criar uma história, né, de aprender com o erro do outro, de sentar e reavaliar o que pode ser melhor. E as coisas eu acho que estão muito imediatistas, né? As pessoas estão achando que começar de novo é mais fácil. Eu acho que a gente está esperando do outro algo que nem mesmo a gente tem para dar, sabe? Então, a relação costuma ser, assim, uma busca, assim, desenfreada para curar as próprias dores, as próprias carências. Eu realmente acredito que eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não deposito essa responsabilidade nem para ele, nem para ninguém. Acho que eu ficaria rendida se fosse isso. Agora, uma questão que parece que acontece muito nos relacionamentos também, que talvez tenha a ver com as coisas que a gente está falando, quando a pessoa não desempenha mais aquele papel, aquela expectativa que eu estava acostumado, que eu idealizei, é o volume de cobranças, é o rosário de obrigações. Aí começa a aparecer, né, naquela frase, você tem que, né? Você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Que mania é essa, né? Que acho que todo mundo já ouviu, já falou alguma vez, né? De onde que vem essa... Então, é gozado, porque tem algumas frases, que algumas são absurdas, né? Você tem que, ainda de vez em quando, acho que todo mundo já falou, mas tem algumas que a gente ouve com frequência até hoje, na clínica, por exemplo, de gente falando, não admito isso. Quando eu falo, não admito isso, parece sempre uma coisa assim... um pouco exagerado, não admito. Primeiro que admitiu, né? Porque quem não admitiu mesmo já foi embora. Então, admitiu. Né? Fala que não admite, mas admite. E são expressões que, às vezes, eu acho que elas têm um pouco a ver com a origem do fenômeno amoroso. Né? Para poder explicar esses comportamentos, às vezes, sabe, de dar pito um no outro, só mesmo evocando a origem do amor. Quer dizer, que se for verdade a hipótese que eu defendo, de que tem a ver com a experiência do nascimento, que no fundo corresponderia ao momento em que Zeus rompeu aquele animal duplo do Aristófanes no banquete do Platão, ou o momento em que no Velho Testamento, logo no Gênesis, né, o homem é expulso do paraíso, quer dizer, estava no paraíso e é expulso. Esse momento da expulsão, que é obviamente um momento em que surge a ligação externa, pelo menos, da criança ou do bebezinho com a mãe, né? Então, o primeiro objeto de amor de todos nós seria a nossa mãe, cuja presença provoca esse aconchego, né? Então, essa relação inicial, vamos dizer assim, da figura da mãe com o bebê, como sendo a primeira e principal experiência amorosa da infância, né? Que é o aconchego principal da criança vem dali, evidentemente, eu acho que deixa ranços, né, que vão se manifestar ao longo da vida inteira, né? Um desses ranços é o jeito autoritário, às vezes, de um tratar o outro, como se um fosse, de repente, a mamãe e o outro o filhinho, e depois inverte, um vira o filhinho, o outro é a mamãe. Mas, na realidade, é assim, então não admito isso, bota o dedo, não faça isso, não faça aquilo, né?
você não pode isso, eu deixei ele, mandei ele, não sei onde. Esse mandei ele, eu ouço toda semana alguém falar que mandou a mulher ou o marido para algum lugar, entendeu? Não para algum lugar feio, assim, para o médico, para o dentista, para não sei algo. Mãe é só para mim, né? Você vê essas brigas de irmãozinho, né? Então a gente também na vida adulta, esse amor é só para mim, é só meu. Essa questão da possessividade também. Mas aí, sem dúvida nenhuma, nós entramos em outros problemas que são talvez os mais complicados na relação afetiva, assim chamada adulta, que, como eu volto a dizer, ela tem enormes ranços infantis, não é? Esses ranços infantis aparecem, inclusive, no encantamento forte da paixão, quando as pessoas começam a se chamar, o vocabulário que os casais usam, sabe? Todos eles no diminutivo, benzinho, fofinho, apelidos que se dão, é tudo de criança, não é? O tratamento é muito infantilizado, porque o amor adulto, ele é tudo menos adulto, não é? O chamado amor adulto é um amor infantil, com as atitudes autoritárias, com vocabulário de bebezinho e também com atitudes possessivas e exclusivas que são próprias das relações que a gente vê nas rivalidades e nas tensões entre irmãos. Aí, o problema é um pouco mais complicado, porque esse tipo de ciúme, vamos chamar assim, que seria um ciúme de natureza sentimental, completamente diferente do ciúme sexual. O indivíduo pode ter ciúme sentimental, quer dizer, eu posso ter ciúme da relação da minha mulher com o irmão dela, da minha mulher com a mãe dela, né? Eu posso ter ciúme dela com algum amigo ou amiga íntima, não situações em que eu me sinta ameaçado de perder o papel de marido, não ameaçado sexualmente, né? Definitivamente não ameaçado sexualmente, mas muito incomodado por não ser eu a figura central. Você pode até imaginar que, do ponto de vista evolucionista, o ciúme tenha sentido, porque a criança quer a atenção principal para ela, o que aumentaria a chance de sobrevivência dela, mesmo com isso em prejuízo ou em detrimento de irmãos, né? Então, a exclusividade que uma criança pequena possa pleitear em relação à sua mãe pode ter enorme vantagem para ela em termos de evolução, né? Portanto, talvez as crianças mais exclusivas, mais exigentes, tenham sobrevivido mais facilmente do que aquelas mais dóceis, mais tolerantes e que aceitam de dividir mais facilmente a mãe. Então, há coisas nessa biologia do ciúme que são muito fortes, né? E isso é importante também falar, viu, Laura? Porque senão pode parecer que a gente vai conseguir acabar com o ciúme por decreto, né? E teve já várias tentativas desse tipo, né? Nas fases dos anos 60, 70, as ideias de casamento aberto, todo mundo pode ser livre, sair com todo mundo, que de vez em quando tem uns renascimentos disso aí, agora não chama mais casamento aberto, chama-se poliamor, mas é a mesma coisa, né? E talvez no futuro apareça com outros nomes. São sempre tentativas ingênuas, na minha opinião, de resolver um problema que tem fundamentos muito mais consistentes, muito mais sólidos, né? Mais razoável, eu acho, num casal, é a gente aceitar que existe o ciúme e, portanto, a vontade de exclusividade, tratar de preservar o seu parceiro e evitar que ele sinta isso, ou seja, não provocar, não tentar ao máximo minimizar qualquer situação que possa gerar esse tipo de tensão, né? Ao invés de imaginar que o outro tem que engolir isso porque é absurdo ter ciúme por decreto, entendeu? Por decreto não se resolve nada em psicologia. Só insisto mais uma vez, ciúme provavelmente tem uma base biológica. A possessividade é uma coisa que o indivíduo sente o ciúme e atribui a si o direito de exercê-lo. Aí o direito de exercer é uma coisa. Sentir um assunto, o direito de exercer é outro. É mais ou menos como também na fidelidade sexual. Eu posso sentir desejo por mulheres, outras, até porque o homem, sendo visual, né, ele tem esse desejo. Agora, sentir é uma coisa, exercer é outra coisa.
Eu acho que a melhor política sempre nas relações íntimas é você usar a primeira pessoa do singular. Eu estou me sentindo desprestigiado, estou sentindo ciúme. Quer dizer, você dá a informação para o outro, né? E se o outro, de posse da informação, não mudar o comportamento dele, quer dizer que ele também não está ligando muito para o que você está sentindo. Eu acho que ela é um pouquinho mais ciumenta. É mesmo? É, eu acho. Mas... A minha história mais bonita de amor, eu destruí ela por causa de ciúmes. E eu me lembro do meu ex-namorado dizendo assim, você naufragou a história por causa do teu ciúmes. Assim, eu lembro da frase, sabe? Eu era muito ciumento, era possessivo, ciumento, mas era uma loucura da minha cabeça mesmo. Mas no decorrer do tempo a gente tem aprendido a confiar bastante um no outro. Eu não me sinto muito ciumento, nunca tive uma crise de ciúme, mas ela já teve. Ele tem que ter esse momento e eu tenho que aprender a respeitar, parar de ser louca, obstinada e deixar a pessoa viver a individualidade dela. Seria o melhor. E a gente leva muito na brincadeira o ciúme, né? A gente brinca, mesmo tendo uma... Toda brincadeira tem um pouquinho de verdade, né? Então a gente dá umas alfinetadinhas assim e tal. Mas acho que faz parte do relacionamento saudável mesmo. A possessividade é uma insegurança gigantesca. Então você fecha, se enclausura, você amarra, como se você pusesse uma coleira. Tem graça você ter alguém do seu lado porque ele está preso?